Olá, meus amigos. Nós estamos fazendo uma série de lives com os principais coordenadores do ProArmas para mostrar que no Brasil inteiro o trabalho não para de maneira nenhuma. Ao mesmo tempo que a gente fazia articulação de bastidor na Câmara de forma intensa, que infelizmente não construiu aquilo que a gente queria, mas felizmente evitou muita coisa que seria muito pior. Afinal de contas, o objetivo declarado desse regime é o confisco dos nossos equipamentos e o fechamento imediato de lojas e clubes, o que não aconteceu nesse ano, graças a muito trabalho de muita gente, muito deputado envolvido, muito colaborador envolvido, muito coordenador envolvido. Nós tivemos os trabalhos que foram feitos pelos coordenadores estaduais nos seus estados. E hoje a gente vai falar com o coordenador do estado de Goiás, o Júlio Cunha, que foi o nosso candidato ao deputado federal ProArmas, teve uma votação muito expressiva, uma campanha sem estrutura, sem dinheiro, só com a força do nome dele, do trabalho dele, ele conseguiu fazer quase 20 mil votos, o que é muito voto, principalmente nessas circunstâncias, e por se tratar de um candidato de pauta de nicho, como é o caso da pauta armamentista. Então eu vou trazer o Júlio aqui para ele falar para vocês como é que foi o trabalho dele em 23 e como é que isso se decorreu, quais são as atividades que ele desempenhou. E ele sempre, por morar em Anápolis, próximo de Brasília, sempre esteve em Brasília, participando dos bastidores, vai trazer isso para vocês. E mais que isso, quais são as perspectivas de atuação do Júlio. Muito boa noite, Júlio. Satisfação falar com você, meu irmão. Grande Polon, meu professor, o deputado federal mais bem votado do Mato Grosso do Sul, né? Fundador do ProArmas. É um orgulho fazer parte do ProArmas até hoje. E a gente vem trabalhando, como você disse, nosso trabalho tem sido um trabalho sólido. E já que a gente falou em campanha, eu acho que nada poderia demonstrar o trabalho que a gente desenvolveu aqui, senão nas urnas, né? Então, como você mesmo disse, que é uma votação de nicho, né? Então a gente entendeu a dimensão do nosso trabalho a partir daí. E assim, o Exatamente. ProArmas E mérito está seu, cara, caminhando. mérito seu, porque você sempre esteve entre os melhores coordenadores do Brasil, fez uma campanha muito aguerrida, muito, muito forte, muito pesada. Eu vi o tanto que você trabalhou. Infelizmente, por conta da minha candidatura, eu não pude ir para os estados fazer campanha o pessoal. A única coisa que eu podia era referendar o nome e falar quais eram a lista dos candidatos do ProArmas, mas isso não te intimidou. Você partiu para cima e fez um trabalho muito forte e construiu um capital político excepcional, cara, para uma primeira candidatura num partido pequeno, num partido sem estrutura, sem doador, sem nada, você fazer o que você fez foi um trabalho hercúleo, cara. Foi muito, muito, muito bonita a campanha que você fez. Obrigado. Mas isso não seria possível se não houvesse o ProArmas, Paulo, né? Se você não houvesse referendado também. Então, assim, eu acredito que se não houvesse o ProArmas, se eu não tivesse a oportunidade de estar, de participar dessa associação e sair de fato em defesa dos CACs, eu acho que isso não seria possível. Então, foi uma campanha linda, foi uma campanha maravilhosa, mesmo sem estrutura, a gente rodou o que deu, né? E os resultados vieram aí das urnas. Agora, o nosso trabalho aqui continua, não se encerrou, a gente sabe que a gente está passando por um período muito difícil, né? Você mencionou aí o trabalho de bastidores, então, graças a você, né, Polon, graças a outros deputados federais também, não houve o confisco, né? O que muita gente não sabe é que iria sim haver o confisco no primeiro momento. Num Já segundo em momento, janeiro, em circulou, estava janeiro, pronta a minuta, a gente conseguiu acesso à minuta do decreto de janeiro, ainda em dezembro, e ele vinha com confisco. Importante destacar a atuação aí no estado do Goiás, do Ismael Alexandrino, que não foi um candidato referendado pelo ProArmas na campanha, mas assim que ele foi eleito, nós estabelecemos uma relação muito proveitosa e ele abraçou o ProArmas aí e estendeu a mão e tem ombreado contigo, né? bastante, bastante. Eu me recordo ainda, antes de vocês tomarem posse, principalmente você, eu não me esqueço nunca, pela proximidade de Anápolis, Goiás com Brasília, então possibilita a gente estar sempre indo e presenciando, participando da sua rotina, do seu dia a dia. Eu vou dizer, porque as pessoas às vezes criticam, mas não sabem, que antes de assumir,
você já estava dentro de um gabinete provisório e trabalhando todos os dias em prol do não confisco, né? Então, eu lembro que no primeiro momento haveria o confisco, no segundo momento veio um confisco velado, que vocês conseguiram blindar também, e esse destaque aí é o nosso deputado federal por Goiás, Ismael Alexandrino, que tem conseguido transitar e, às vezes, nos bastidores, alcançar lugares onde a gente não consegue alcançar, Ele né? tem um acesso que definitivamente eu não tenho e eu nunca vou ter, porque ele vem da saúde, então ele não tem esse carimbo que eu tenho, que não abro mão de ter, que é o fato de ser conservador, ser direita e ser bolsonarista, e ele, como já é um candidato que veio com a pauta forte da saúde, ele consegue transitar, e principalmente por conta do partido que ele faz parte, o PSD, ele consegue transitar por espaços que eu jamais vou conseguir. E o fato de reconhecer isso e pedir isso para ele é uma das formas que a gente tem de, no bastidor, pedir para vários outros deputados, mas ninguém abraçou com tanto afim quanto ele esse nível de articulação intramuros que eu confesso que nesse regime atual eu jamais vou ter. Então foi um ganho fundamental para o ProArmas estar ombreando com o Ismael, ser ele o nosso deputado federal hoje no estado do Goiás, e principalmente uma das coisas que eu falei para ele, você vai ser o nosso cara, faz questão de ilustrar isso, e hoje ele se tornou referência entre os CACs no Brasil inteiro, ele é respeitado No Brasil. no Brasil inteiro, e a gente sabe que o ProArmas tem uma participação importante nisso, é claro que o trabalho é mérito dele, mas a primeira coisa que eu falei é o seguinte, você precisa alinhar com o Júlio, porque o Júlio é o meu 01 no estado do Goiás por conta do trabalho hercúleo que ele faz. E eu queria aproveitar essa oportunidade para você poder falar para o pessoal, ao longo desse ano, tudo que foi feito, porque quase toda semana você também estava em Brasília, e não só em Brasília, você não parou de rodar aí no seu estado, né? Não, hoje mesmo eu fui em Mineiros, saí 5 horas da manhã, Mineiros, e essa live que eu estou fazendo aqui, eu peguei um Wi-Fi emprestado aqui numa cidade próxima fui em Mineiros, passei em Rio Verde, eu estou aqui agora deixa eu me recordar aqui, já já eu falo aqui, ó, É tanto chão Palmeiras de que... Goiás. Palmeiras de Goiás. Não, e eu estou bem fadigado, eu estou bem cansado. Mas, enfim, no decorrer do ano, Paulo, o que a gente fez? Logo quando começaram a vir as restrições, que a gente, em conjunto com você, em conjunto com o jurídico do ProArmas, né, sob a sua direção, a gente começou a destrinchar a legislação e começamos a extrair, a pensar as coisas que poderiam ser feitas para a gente poder blindar esse decreto para não fulminar com o esporte. Uma das coisas que a gente fez bastante foi a propositura dos PLs, né, que resguardam o funcionamento dos clubes, aqueles que estão próximos às escolas, né? E isso porque existe um fundamento legal, um embasamento legal, que foi até chancelado já pela Suprema Corte e pela Constituição também, que prevê, que é a questão do município, né, da competência do município em autorizar o exclusivo do funcionamento, município, né? exclusivo do município. Então, a gente trabalhou nisso. Hoje a gente tem mais de 20 proposituras dessas PLs aqui no estado de Goiás. 5 delas já foram sancionadas. A gente sabe a dificuldade que é para sancionar isso aí. Mas, tirando isso, eu não parei as viagens, né? Estou sempre visitando Deixa eu só te fazer lojas, uma pergunta, clubes. Júlio. O que Sim. aconteceria se antes da proposição a gente saísse alardeando onde começou o trabalho? Falou, oh, entregamos para o vereador da cidade tal, tá assim, agora entregamos na cidade tal. O que aconteceria? Dá Não uma ia prévia. passar. Não ia passar, não passaria. Então, o que acontece? E você sempre bate nessa tecla, e aqui em Goiás eu deixo todo mundo muito ciente. Falo, gente, estamos articulando, mas o que está sendo articulado? Pois é, esse é o X da questão, não dá para falar agora. E esse é o nosso trabalho, é um trabalho de bastidor, né? Um trabalho de quem tem conhecimento e que está fazendo a coisa acontecer. Então, E a além preocupação é disso, muito mais com o resultado do que com like, né, cara? eu particularmente, eu me ausentei um pouco das redes sociais, porque se a gente for às redes sociais, a gente vai ter que expor o que está acontecendo. E isso não vai beneficiar. Então, essa galera, esses caça-likes que tem, que fazem vídeo, etc., tal, às vezes eles querem prestar um bom serviço, eles querem levar ao conhecimento dos atiradores, colecionadores, dos donos de loja, clubes, mas eles acabam atrapalhando, porque eles não têm a fundo
as informações necessárias, né? Então, falam o que acham e E acaba tem que gente que atrapalha tem, Júlio, essa tem gente que articulação. tem a informação e joga no ventilador sabendo que vai prejudicar e faz isso de má fé. Infelizmente, tem isso, tá? Eu quero deixar bem claro, já que nós estamos falando de Goiás, o Samuel ligou para mim esses tempos atrás, falando que o pessoal estava falando que eu estava bravo com ele, e não é o Samuel, tá, gente? Eu vou falar textualmente que não é o Samuel é parceiro nosso desde sempre, o Samuel sempre nos ajudou, sempre esteve conosco, foi o candidato do ProArmas a deputado estadual, e o Samuel não faz isso, o Samuel não vende ilusão e não leva informação para gerar o caos, nunca fez isso. Samuel sempre teve muita boa vontade e muito cuidado. Inclusive, quando ele vai tratar de um tema delicado, ele pergunta para mim ou para você se isso é adequado falar ou não. Porque tem coisa que, se você falar, olha, pessoal, existe um jeito de resolver esse problema, o governo vai lá e fecha a porta. E nós que acompanhamos de dentro, vimos várias oportunidades que estavam tramitando bem, e a partir do momento que começou a vazar informação da estratégia que a gente tinha, e vazou muita informação, e o pessoal começar a levar isso aí para a internet. Ah, pessoal, também não é o Andrei Blanco também, tá? O pessoal também não é o Andrei. Começou a pipocar isso aí, a gente começou a ver que chegava na outra semana as portas estavam fechadas. Então, eu dei até um exemplo quando eu estava falando com o coordenador do Piauí, que nós conseguimos voltar a trabalhar o 3723, que estava com o relator. Ele não abriu mão da relatoria do nada, foi uma construção, isso deu bastante trabalho. Afinal de contas, ninguém quer abrir mão de uma relatoria importante, principalmente com a possibilidade disso aí passar na mão de outra pessoa. Isso é muito ruim politicamente. Então, foi um trabalho muito árduo construir isso aí. E estamos construindo outro relatório e conversando com senadores que, no ano da votação do 3723 na CCJ, trabalharam pesadamente contra e hoje já se declararam apoiadores e estão nos bastidores nos ajudando. Agora, se eu pego e falo, me reuni com o senador fulano e ele disse que vai nos apoiar, já era. Ele vai ser bombardeado no mesmo dia. No mesmo dia, você viu o último dia de votação do 3723 desenterrar o senador que não aparecia na casa há décadas. E o sujeito brotou por quê? Porque viu que a gente tinha força e viu que o troço evoluía para passar. Então, se a gente der um mole desse em todas as pautas e vazar todas as estratégias, a gente se anula. E é importante destacar, Júlio, eu falei isso também com o coordenador do Piauí, que a esquerda tem a maturidade de quando os seus parlamentares estão trabalhando para destruir as nossas liberdades, eles continuam apoiando. E o nosso pessoal, parece que se você não ficar o tempo todo alimentando as redes sociais, eles não conseguem pesquisar para saber o que está acontecendo. Principalmente eu que falo, liga no gabinete que eu falo o que eu estou fazendo, vai lá passar um dia comigo, você vê a dimensão do que é. Agora, o que eu acho engraçado é o seguinte, os caras acham que a gente conseguiu mais de cento e tantos votos do centro, a gente foi a 254 votos, sendo que a oposição são 110 e pelo menos uns 20, 30 ali que deviam ter votado conosco esqueceram de votar por alguma razão, que agora se comprometeram a votar, mas a gente buscou esses votos construindo essa articulação ao longo do ano todo. Nós construímos o apoio da Frente Parlamentar da Agropecuária através de muito trabalho. E as pessoas acham que foi graciosamente que frentes parlamentares importantes vieram nos apoiar, que pessoas como, por exemplo, o Fernando Máximo, que é médico, que não era da pauta, hoje é o presidente da Frente Parlamentar dos CACs, e o pessoal acha que é por acidente. Mas por que você não foi? Não. Porque eu não preciso ficar afirmando o tempo todo que essa é minha pauta, porque quem olha para mim sabe que essa é minha pauta. Então, quanto mais eu distribuir projetos de lei interessantes para os colegas, quanto mais eu distribuir prestígio para os colegas, como é o caso, por exemplo, do Ismael, que hoje é extremamente prestigiado pelo segmento, e você acompanhou essa construção. Quanto mais eu trouxer pessoas que naturalmente não eram detentores dessa pauta para a pauta, mais apoio nós vamos ter, pô. É simples o jogo. Agora, se a gente começa a falar, vou falar com o cara, pô, o partido do cara liga para ele e nos neutraliza antes da coisa acontecer. Exatamente. Essa articulação, ela sempre existiu, né? Em se falando de 3723.
E se Exatamente. falando de 3723, não teve ninguém que conseguiu colocar aquilo para ser votado igual você conseguiu, né? 5 vezes seguida, né, 5 cara? vezes seguidas. Então, olha a potência do nosso movimento. E as pessoas têm que respeitar isso. Aqui em Goiás, quem quiser falar comigo, é só acessar o @pro_armas_go, que vai ter acesso. Então, lojistas, todos que me ligam, terão a nossa assessoria, né? A gente vai esclarecer as dúvidas, assim como a gente tem feito. Questão de distanciamento, tem muita loja que tem clube, o pessoal desesperado, eu já A estou gente está coletando sabendo que documentação. tem estado que está saindo decisão administrativa mandando fechar. Eu peço para o pessoal, procura, pessoal, a gente faz mandado de segurança. Se você já tem advogado, a gente ajuda o subsídio para os seus advogados entrarem com mandado de segurança, porque Exato. nós temos nesse momento que se unir e lutar junto.